Marco Zero, capítulo 7, Botão de controle, o efeito placebo. Segundo um pesquisador da Cambridge University, não importa a ordem das letras de uma palavra, a única coisa importante é que a primeira letra esteja no lugar certo. O resto pode estar uma bagunça e você ainda irá ler sem problema. Isso é porque o cérebro humano não lê cada letra sozinha, mas a palavra como um todo. Seu cérebro é elaborado para criar atalhos a fim de compreender a realidade e buscar quaisquer ameaças à sua sobrevivência. Um dos meios pelo qual ele faz isso é preenchendo as lacunas, exatamente como você fez enquanto lia as palavras inarticuladas acima. No entanto, essa habilidade ímpar pode criar problemas na percepção. Sua mente pode ser inclinada ao erro e talvez você nem perceba. Em 2005, o filme Control é um grande exemplo de como isso funciona. É a história de um sociopata sentenciado à morte por injeção letal, a quem foi dada uma segunda chance na vida. Tudo o que ele tem de fazer é ser voluntário para uma experiência, como um hamster, como uma nova droga que todos esperavam trazer a paz para uma alma perturbada. O ator Ray Liotta, interpretando o personagem protagonista do assassino, relutantemente concorda. Com o passar do tempo, seu personagem se acalma, vivencia o remorso e verdadeiramente parece ter mudado. Mas logo descobrimos que todos os outros voluntários, alguns utilizando a mesma droga experimental, morreram. No entanto, Ray continua vivendo. Por quê? Não quero estragar o filme para você, mas só vou dizer o seguinte: suas expectativas criam os resultados que você obtém. Você não precisa saber conscientemente quais são essas expectativas. Irá tirar conclusões a respeito a partir de pessoas à sua volta e de seu próprio passado. Aí que o Ponopono chega para salvar o dia. Segundo o Dr. Hewlin, nosso passado faz parte da nossa programação. O que esperamos da vida e uns dos outros vem das conclusões que tiramos de nossas experiências. Em outras palavras, você quase nunca enxerga o momento claramente. Você vê através de um filtro. No filme Control, o ator principal tivera uma criação violenta. Ele havia presenciado crimes de paixão e ódio. Inconscientemente, concluíra que sua vida seria o que viu. Claro que isso não era verdade, pois não tinha de ser assim. No entanto, sua mente tirou conclusões e ele inconscientemente as vivenciou. À medida que a história desenrola, ele conhece alguém que o ajuda a tirar uma nova conclusão a respeito de si mesmo e começa a mudar drasticamente. Por quê? Porque sua nova percepção de si mesmo cria um novo modo de ser. Ele se torna uma alma benevolente em lugar de violenta. O Ho Oponopono nos ensina que seu passado não é uma linha de tempo sozinha. O Dr. Hewlin diz que carregamos dados de amebas e de todas as vidas desde o início do universo. É mais que você carrega na consciência da sua vida atual. Sua bagagem é pesada. Você fez as malas para uma viagem algumas vidas atrás. Ainda não desfez as malas. Portanto, o que vê e vivencia é raramente a pureza desse momento. Mesmo enquanto lê essas palavras, sua mente as transmite a você através de um filtro da programação pré-concebida. Se foi ensinado a você ser cético, você lerá esse livro de um jeito. Se você foi ensinado a ser aberto, irá ler de outro jeito. Se você gostar de mim e dos meus livros, terá uma determinada expectativa. Se você for uma daquelas pessoas que não gostam, vai ler esse livro de outro jeito. Bem, onde está o livro? Se há múltiplas formas de assimilar essas palavras, dependendo de seus dados pessoais e suas expectativas, onde está a realidade desse livro? Aqui está outro teste mental para ajudar a elucidar como as funções cerebrais seguem esses parâmetros. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? A menos que você já tenha visto essa pergunta, provavelmente respondeu 2, mas você estaria errado. Moisés não reuniu animais. Foi Noé quem o fez. Segundo Ray Herbert, em seu livro On Second Thought, um estudo foi conduzido no qual alunos universitários foram solicitados a ler instruções no início de um programa de exercício. Um grupo leu as instruções de uma fonte Arial preta, clara e legível. O outro grupo leu as mesmas instruções, mas em fonte Brush, fazendo parecer que tinha sido escrita à mão, em paintbrush japonês. Então, foi solicitado que os alunos iniciassem a rotina dos exercícios. Os que leram as instruções na fonte fácil sentiram que o programa seria fácil de começar e realizar, mas os que leram as mesmas instruções com fonte mais difícil sentiram que o programa seria excessivamente difícil.
eles nem o fariam. Segundo o que Herbert escreveu, os que penaram para ler as letras desenhadas em paintbrush japonês não tinham qualquer intenção em seguir ao ginásio, apenas a leitura já os cansou. Perceba que esses alunos não sabiam conscientemente que o desenho das instruções estava afetando suas decisões. Isso ocorreu sem que tivessem consciência. Um tipo de fonte os influenciou. Seu cérebro faz julgamentos súbitos o tempo todo. Ele está tentando ser eficiente e mantê-lo em segurança, e é preguiçoso. Porém, como revelam os exemplos anteriores, esses atalhos talvez estejam limitando sua capacidade de enxergar a realidade da vida e fazer mudanças quando você quiser fazê-las. Talvez você nem veja como tudo e todos à sua volta o estão influenciando. Está ocorrendo de forma totalmente inconsciente. O Ho Oponopono o convida a abrir mão da programação passada que, essencialmente, cria falhas mentais, esquecendo todo e qualquer ato passado, para encontrar o amor e a aceitação deste momento. É um pedido difícil. O Dr. Hewlin não acredita que conseguiremos fazê-lo nessa vida. Acho que ele está sendo pessimista, mas isso é um dado meu. De qualquer modo, a atitude a tomar é purificar. Purificar esse livro em sua vida, em suas expectativas, em qualquer coisa. Todas as coisas que lhe ocorrerem que não estejam no milagre do agora. O filme Control demonstrou que você obtém o que espera mesmo quando isso é inconsciente. Mas isso foi um filme. E quanto à vida real? Em uma postagem que escrevi para um blog, mencionei acreditar em magia, e alguém comentou querendo saber sobre os guerreiros antigos que usavam coletes mágicos para se protegerem de flechas e balas. Ele achava que eles estavam mergulhados no pensamento mágico, não na realidade. Achei isso estranho. Se eu fosse a uma batalha, usaria qualquer coisa que prometesse me proteger, incluindo um colete mágico. Eu o colocaria bem depressa. Eu vestiria até fios de macarrão na cabeça ou um colar de cocô de coelho se eu achasse que isso me ajudaria. Acho que você seria ligeiramente tolo em não fazer o que fosse preciso para se sentir mais forte, desde rezar até os rituais e ornamentos, o que for. Qualquer coisa que o ajudar a passar por uma experiência aterrorizante como uma guerra deve ser aceitável. Mas vamos olhar um pouco mais fundo o comentário do meu amigo. Quando um pensamento mágico se torna um problema? Minha pesquisa sobre placebos, definidos como pílulas inofensivas, remédio ou procedimentos prescritos mais para benefício psicológico do paciente do que qualquer efeito psicológico, confirma que, quando você acredita em alguma coisa, sua crença tende a fazer aquilo se tornar realidade. Há estudos científicos chocantes provando que, quando as pessoas com problemas de joelho foram levadas a acreditar que passaram por uma cirurgia do joelho, elas receberam anestesia e incisões nos joelhos, mas não uma cirurgia. De fato, elas melhoraram. Mais recentemente, um estudo revelou que um placebo funciona ainda melhor quando você sabe que é um deles. Isso não é novidade. Sei do poder da crença desde os anos 60, quando li The Magic of Believing, obra-prima de Claude Bristol. Sua crença molda a realidade. Acredite que algo seja verdade sobre você mesmo ou sobre seu mundo e você tende a atrair as circunstâncias que surgirão. Isso também funciona com crenças negativas. O nocebo é uma expectativa negativa e igualmente criará uma condição para ela. Em outras palavras, se você acreditar que as coisas vão dar errado ou que algo terá um efeito danoso, tenderá a atrair essa expectativa. Isso leva a um apuro interessante. Se sua crença influencia sua realidade de forma tão drástica, então quando a sua crença está em conflito com a realidade? Por exemplo, vestir um colete mágico para ir à guerra é apenas iludir-se? A crença em um desfecho positivo é apenas ilusão, apesar da realidade? A crença em um desfecho negativo é um erro, apesar das provas contrárias? Provavelmente. Sim, você pode estar se iludindo quando veste um colete mágico ou um anel abençoado, mas é exatamente essa ilusão que pode ser a crença que irá ajudá-lo a atravessar a vida com força e até ser a ousadia extra de que você precisa para ajudá-lo a sobreviver e prosperar. Coloque dessa forma e qual será a sua saída? Entrar na batalha sem nada? Passar pela vida sem força? Pelo fato de que sua crença é o elemento de controle nessa situação, você está livre para acreditar no positivismo, no negativismo ou em nada.
Coloco nada em itálico, pois até acreditar em nada ainda é acreditar em alguma coisa. Alguns acham que o grande Deus chamado ciência é a supremacia do que é realidade. No entanto, a ciência está sempre chegando a conclusões que contradizem as anteriores, e a ciência atual por trás dos placebos prova que o que você acredita é mais importante do que a assim chamada realidade à sua volta. Se a ciência for o fator decisivo sobre a realidade, por que todos os cientistas não concordam? Por que há cientistas que acreditam em percepção extrasensorial, por exemplo, e outros que não acreditam? Nossa, eu achei que a ciência fosse o veredito. Deixei de ler revistas populares de ciência, como a Psychology Today, porque estava claro que simplesmente relatava os estudos recentes. Se você esperar o tempo suficiente, irá descobrir novos estudos que serão conflitantes com os antigos, e assim vai. Resumindo, o que é real? Desde que lancei meu livro e o programa em áudio de Awakening Curse, tenho enfatizado que a realidade é uma ilusão. Não é uma ideia nova. Buda e outros, principalmente os professores de não-dualidade, vêm dizendo a mesma coisa. Quando você vem do quarto estágio do despertar, você vê a ilusão. Como disse Einstein, a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser bem persistente. Novamente, você é livre para usar amuletos ou coletes mágicos, ou não fazer nada disso. Você pode depositar a sua fé na magia, ou pode colocar sua fé na realidade. Ambas refletem suas crenças. Ambas são, essencialmente, realidade. Afinal, a chamada realidade que você enxerga é vista por meio de suas percepções, e essas percepções são feitas de suas crenças. Se você me conheceu, me ouviu falar, viu minhas fotografias, me viu na televisão ou no cinema, sabe que uso anéis e colares de miçangas. Algumas peças são para branding, outras possuem verdadeiros amuletos e acredito que me ajudam. Na verdade, sempre que falo em público, uso uma pedra especial feita com parte de um meteorito Gibeon, que estimam possuir 4 bilhões de anos, mais velha do que o planeta Terra. É linda e eu sinto uma energia extra quando uso. Também foi um presente de Nerissa, minha esposa, há uma década. Portanto, também tem um valor sentimental. Você pode me ver usando nas capas dos meus livros Attract Money Now and Instant Manifestation. Ou o que é mais importante a respeito? A minha crença nela. Dito isso, o que é real de fato? A verdade é que prefiro acreditar em um universo mágico e ver minha vida florescer com milagres e andar por aí, temendo qualquer folha que cai. Ao mesmo tempo, concordo com o ditado sufi: confie em Alá, mas primeiro amarre seu camelo. Voltando ao comentário do meu amigo sobre minha postagem no blog a respeito do pensamento mágico, isso significa confie em seu colete mágico, mas também faça o que for necessário para se cuidar. Isso tem tudo a ver com a cocriação da realidade. Sim, a magia existe. E sim, suas ações no mundo físico existem. A coisa mais sábia a fazer é mesclar as duas coisas. O único perigo real da magia é confiar somente nela. Shawn Ashore, em seu livro The Happiness Advantage, sugere que você use óculos de lentes tingidos de rosa em lugar de lentes cor-de-rosa. Ele coloca da seguinte forma: como o nome diz, óculos tingidos de rosa permitem que os problemas da realidade entrem em seu campo de visão, embora ainda mantenham seu foco mais no positivo. Vou concluir citando Bruce Barton, que é tema do meu livro The Seven Lost Secrets of Success. Ele escreveu o seguinte em seu livro What Can a Man Believe, de 1927. Fé no negócio, fé no país, fé em si mesmo, fé em outra pessoa. Esse é o poder que move o mundo. E por que é insensato acreditar que esse poder, tão mais forte do que qualquer outro, é meramente um fragmento do grande poder que conduz o universo? Resumindo, se eu fosse para uma batalha, certamente colocaria um colete mágico e faria todo o possível para me manter em segurança. O colete mágico poderia ou não ter poder, mas a minha crença nele teria. Dito de outra forma, um placebo não é real de fato, mas o efeito do placebo é. Tenha fé e amarre o seu camelo. Ah, e continue purificando.